Olá todo mundo, e voltamos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística, hoje com uma língua extremamente especial, que é a língua malgache. Então, você sabe de onde é a língua malgache? De Madagascar. E a língua malgache é extremamente misteriosa, porque é uma língua asiática falada na África. Madagascar é uma ilha no sudeste da África, né? Na costa ali no oposta ao Moçambique. E Madagascar é uma ilha que, contudo, né, fala uma língua, uma série de dialetos ali do malgache, que tem seu parentesco, na verdade, entre as línguas da Indonésia, não as línguas da África. Não é uma língua banta, é a família banta, o bantu, que predomina no sul da África, no Moçambique, toda a África do Sul, toda a região vizinha. É uma língua malaio-polinésia, né? E por isso ela é uma das línguas mais interessantes, mais deslocadas do mundo, porque você imaginar que na África teria uma língua indonésia, malaia, né? O malgache é uma língua aparentada, então, as línguas da Malásia, da Indonésia, né? Todo aquele pé das Filipinas e também da Polinésia, ou seja, a língua do Havaí é aparentada ao malgache, a língua das Ilhas da Páscoa, da Ilha da Páscoa, que pertence ao Chile, aqui na América do Sul, né? Embora esteja lá no Pacífico, bem longe, é uma língua aparentada ao malgache. A língua dos maores, que são os nativos polinésios da Nova Zelândia, é aparentada, então, ao malgache, né? Mas eu convido vocês a assistirem o vídeo As Línguas Malaio-Polinésias, que eu postei aqui no canal faz um bom tempo. O link vai estar aqui no i em cima, aqui no canto do vídeo. Ou aqui embaixo vocês pesquisam MAPC Malaio-Polinésia, né? Eu falo da língua da família Malaio-Polinésia em sua totalidade, explicando mais detalhes, né? Inclusive descrevendo os detalhes da gramática dessas línguas, como de costume quando eu falo das famílias, né? E um detalhe aqui, não esqueçam de entrar em contato comigo, o e-mail está abaixo aqui, na descrição do vídeo, aqui no vídeo, para vocês entrarem numa mentoria em idiomas. Se vocês quiserem aprender inglês, alemão, russo, línguas latinas, latim, também o grego antigo, que eu estou ensinando, e algumas línguas até menos importantes, algumas línguas da Ásia, eu estou oferecendo na mentoria. Entrem em contato e também não esqueçam de acessar o dicionário, meu dicionário multilingüe, temático, né? Já tem as 14 principais línguas europeias, eu estou adicionando grego, latim e algumas línguas asiáticas como persa, turco, árabe e chinês. No futuro vai ter também hebraico e japonês e outras línguas. O link está abaixo para amostra grátis. Vocês entrem em contato por e-mail para vocês adquirirem a versão completa do Intuicionário, meu dicionário online que tem já mais de 10 mil palavras em cada língua, mostrando ao mesmo tempo, né, o vocabulário de diversas línguas de maneira temática e intuitiva. Aqui a gente vê a família, a árvore evolutiva da família Malaio-Polinésia. A gente vê que o malgache está aí no ramo do meio, né, das línguas da ilha de Bornéu. Esse é um diagrama simplificado das línguas malaio-polinésias. As línguas malaio-polinésias são mais de 1000. Se você considerar todos os dialetos, especialmente na Indonésia, ali, só na Indonésia deve ter umas 200, 300 línguas malaio-polinésias. E na Malásia ali também, incluindo Filipinas e tudo mais. São centenas e centenas de línguas aí. Uma das maiores famílias linguísticas em termos de número de línguas e também em termos de difusão geográfica, né? Vai de Madagascar até o Havaí. Ou seja, uma coisa de louco. São praticamente mais da metade do planeta Terra aí. Deve ter uns 20 mil, 25 mil quilômetros de distância entre os pontos extremos em que essas línguas chegaram ainda na era pré-moderna. As expansões polinésias ocorreram entre 2000 anos atrás e mais ou menos uns 500 anos atrás. Quando os europeus começaram a navegar pelo mundo, os polinésios já tinham dominado. Aí, a última região que os polinésios dominaram foram a região da Nova Zelândia e das Ilhas Chatham, que é uma ilha ali ao sul da Nova Zelândia, sudoeste da Nova Zelândia, que foi colonizada no final do que a gente chama de Idade Média, se eu não me engano. Então, quando os portugueses estavam começando a sair ali pelo mundo, os polinésios estavam chegando à sua última grande conquista ali. Mas a gente vê, como falei, assistam o vídeo As Línguas Malaio-Polinésias, que é super interessante esse vídeo, né? Aqui a gente vê mapas da expansão polinésia, Malaio-Polinésia, né? Por um lado em direção ao Pacífico, por outro em direção ao Índico e Madagascar. A gente vê que Madagascar foi
colonizaram provavelmente em torno do ano 300 até 500 depois de Cristo, na época que a gente chama de o final da Antiguidade Clássica, quando o Império Romano estava desabando, o cristianismo estava surgindo como grande religião no Império Romano ali. Os polinésios de alguma maneira pegaram um barquinho lá em Bornéu, muito bonitinho, e navegaram uns 8.000 quilômetros de Oceano Índico ali, sabe-se lá como, porque eles não tinham registro escrito, e eles não sabem, os malgaches eles não têm registro de como eles chegaram lá. Eles eram uma etnia ágrafa, né, que navegou, foram navegando e uma hora acharam ali. Eles eram muito capazes, tinham uma capacidade muito grande de navegação, muito embora não tivesse escrita. E por onde foram navegando, viram várias regiões habitadas aí da Índia, deve ter encostado ali no Sri Lanka, na Índia, na Tailândia, no Oriente Médio, na Somália, que tinha muita gente, na África Negra, que tinha muita gente, e Madagascar não tinha gente. Tá? Por incrível que pareça, Madagascar era desabitada até a chegada dos polinésios. Não tinha. Os africanos nunca tinham atravessado o canal de Madagascar ali, o canal de Moçambique, acho que é o nome, né? E colonizado ali no Madagascar. Madagascar era completamente desprovida de qualquer tipo de ser humano, muito embora o ser humano tivesse evoluído na África, né? Por milhões de anos ali, a linhagem que deu origem ao ser humano, né? O ser humano moderno surgiu na África, como a gente sabe, há uns 300 ou 200 mil anos atrás. Surgiu realmente a população que era geneticamente idêntica à nossa, né? Lá na região da África Central, ali onde é Ruanda, Uganda, ali. Madagascar ficou desabitada, completamente desabitada. Madagascar era uma quebra ali, uma placa tectônica que veio da África, que já tinha se quebrado da África fazia milhões de anos. Então, quando o ser humano evoluiu, os africanos nunca foram muito grandes aí em navegação, né? Sempre tiveram uma presença interiorana, né? Voltaram para as rotas pela própria geografia da África, né? Pelas próprias rotas de comércio entre as tribos dentro da própria África, por terra, né? Não por mar, porque a África é um continente fechado, não faz muito sentido você navegar para atingir regiões da África, porque a África é um continente interiorano por natureza. Então, quando os malgaches navegaram ali pelo Índico, eles encontraram Madagascar e ficaram lá porque não tinha ninguém. E tinha os lêmures e toda aquela fauna exótica de Madagascar que evoluiu na ilha de Madagascar, justamente pelo fato de Madagascar ser uma ilha que está há milhões de anos ali, um pouco separada da África. Então provavelmente tinha até animais mais estranhos ainda, né, ali. Mas os indonésios então chegaram lá, colonizaram, e depois eles devem ter atravessado o canal ali para Moçambique, e na verdade, quando eles chegaram lá no ano 500, né, 500, 400 depois de Cristo, os Bantus, que hoje são a etnia dominante ali no sul da África, não tinham chegado ali ainda. Os Bantus chegaram naquela região por volta do ano 900, séculos depois. Quando os Bantus chegaram, né, os polinésios já chegaram a Moçambique, África do Sul. Os polinésios já estavam em Madagascar fazia muitos séculos. A gente não sabe exatamente quais foram os primeiros povos que os austronésios encontraram quando eles chegaram à África. Eles devem ter navegado até Moçambique, até a África continental, e encontraram povos que não eram os Bantus. Os povos que estavam na África do Sul antes dos povos Bantus migrarem lá da região da África Equatorial, do Sahel, onde eles vieram, na região onde é Camarões, hoje ali, República Centro-Africana, a parte oriental da Nigéria, que é a origem dos Bantus, e houve uma grande expansão Bantu, começando 2.000 anos atrás, mas chegando nessa região alguns séculos depois ali. Então, bom, de qualquer maneira, o que a gente sabe é que os malgaches não só chegaram à ilha, como chegaram na ilha, a África continental, e ao chegar ali, eles se depararam com as tribos africanas, com as etnias africanas, que podiam ou não ser Bantus, ali, isso não interessa realmente agora. E esses Bantus, então, também navegaram para Madagascar, e houve uma miscigenação indonésia-africana. Então, até hoje, a população malgache tem uma etnia que varia bastante entre o fenótipo negro, né, do africano negro subsaariano, e o fenótipo do sudeste asiático, que é o fenótipo oriental, do cabelo liso, né, aquela cara de indonésio, que é tipo oriental, só que com a pele mais escura, né, mas o cabelo liso, aquelas outras características ali, o olho mais puxado, o nariz mais achatado, que é típico dos povos orientais, né, dos malaios, filipinos, indonésios, vietnamitas, né, taiwaneses e tudo mais. Então, Madagascar forma essa incrível mistura, né, de etnias, de fenótipos,
E a língua malgache não tem pouca influência das línguas africanas. Pra gente ser claro, o vocabulário malgache é assim 98% austronésio mesmo, né? Tem mais, acho que, palavras de origem francesa, inglesa, portuguesa, né? Os portugueses, quando chegaram, né, quando Vasco da Gama foi o primeiro europeu a viajar pela África do Sul e virar o Cabo da Boa Esperança para adentrar o Oceano Índico, né? Vasco da Gama e os outros portugueses chegaram lá e chamaram a ilha de Madagascar, que já era conhecida dos árabes. Os europeus sabiam que existiam a ilha de Madagascar, né? Porque os árabes diziam, alguns europeus já tinham acesso ali pelo Oriente Médio, né? Você atravessando pelo outro lado. Os portugueses chamaram aquela de Ilha de São Lourenço. Então, em alguns mapas bem antigos, a gente vê Madagascar como Ilha de São Lourenço, e o nome Madagascar deve ter a ver com Malaya. A gente não sabe exatamente de onde vem Madagascar ou Malgache, né? Tanto Madagascar quanto Malgache, ou Malagache, ou Madagaste, né? Esse grupo de palavras que designa a etnia e a ilha, né? Não tem uma origem muito clara. Alguns especulam que tem a ver com Malaya, mas realmente a gente não sabe muito bem. E agora a gente vai dar uma olhada, assista então o clipe agora que eu vou passar de gente falando na televisão malgache, televisão de Madagascar, né? O povo malgache falando, aparecendo na televisão e falando em língua malgache, que a gente já volta. Ankalazaina androany fa folo ny volana desambra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona. Mankalaza zany koa i Madagasikara amma mpikambana ao anatin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena azy. Nisy ny lahateny nataon'ny ministry ny fitsarana Randriamanana Soa landimbola-tiana mba ho fanamarihana izany ary arantsika avy hatrany. Anio folo andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona ary amin'ity taona 2024 ity dia ankalazaina ny 570 taona ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Miara-mankalaza izany amin'ny fianakaviam-ben'ny iraisam-pirenena isika malagasy. Fotoana natao isaintsainana lalina momba ny soatoavina mampiray ny olombelona rehetra ary mitarika antsika amin'ny fikatsahana ny rariny sy ny fahamendrehana izany. Então a gente viu aí como o malgache é uma língua e um povo, né, extremamente interessante. Como eu falei, varia entre o negro africano e o tipo austronésio, né, o tipo indonésio. E aqui a gente vê nessa tabela uma comparação em grande massa de várias línguas malaio-polinésias, né, como o malaio, o javanês, o balinês, o tetum. O tetum é a língua do Timor-Leste, que é aquele país que fala português, que faz fronteira com a Indonésia, ocupa metade de uma ilha da Indonésia ali, ao norte da Austrália. O tetum então convive com o português, tá vendo? Estão vendo que a língua portuguesa tem uma interface com as línguas malaio-polinésias, então é uma coisa completamente distante da gente, é uma coisa que tem a ver com a nossa herança lusófona também. Do tetum, uma dessas línguas. O Tagalog, que é a principal língua das Filipinas. O Maori, que é a língua dos nativos da Nova Zelândia. O Malgache, que a gente está falando aqui, o Havaiano. E o Rapa Nui, que é a língua da Ilha da Páscoa, que pertence ao Chile. Então aí a gente tem uma comparação lexical em grande quantidade de palavras, né, para ver quão similares são essas línguas, né, depois de cerca de 2000 anos de difusão em tantos milhares e milhares de ilhas e quilômetros aí. Será que essas ilhas são parecidas? A gente vê algumas similaridades. Embora o malgache, se você comparar com o malgache, você vê que o malgache é bem diferente, mas algumas palavras são similares. A gente vê que, por exemplo, né, a palavra né, pássaro, em malaio é burung, em japonês é maluk, em tagalog é saging, e em malgache é akonjo. Acho que não é tão similar assim, né? A palavra ilha em malaio é pulau, em japonês é pulô, em balinês pode ser pulau ou nusa, em tagalog é pulô, em maori é motu, mas em malgache é noshi, moco, né? A palavra peixe em malaio é ikan, em malgache é chonjo. Fogo já é mais parecido, né? Api em malaio, a gente vê que é afo em malgache.
montanha Gunung em malaio, Maunga em maori e Vohicha em malgache, né? Lua é Bulan em malaio, mas é Volana em malgache. O malgache se destaca entre as línguas malaio-polinésias, até as línguas não europeias no geral, pelo fato de ter o fonema F e V, o fonema que a gente associa as letras F e V. Esses fonemas são raros fora da Europa, especialmente difícil achar uma língua que tem F e V. Geralmente a língua ou não tem nenhum dos dois, que é o mais comum, ou a língua só tem o F ou só tem o V, né? Que chamam esses dois fonemas, né, F e V, que são os fonemas labiodentais, de fonemas da civilização. Existe uma teoria que fala que com a civilização, né, o ser humano passa a consumir alimentos mais mastigáveis, a mandíbula se retrai. A mandíbula, em vez de ficar mais para cima, ela fica mais para trás e permite que haja um alinhamento do lábio inferior com os incisivos superiores, permitindo a produção de fonemas como F e V. Por isso que esses fonemas são mais comuns em línguas da Europa e algumas línguas da Ásia. Mas em línguas malaio-polinésias são muito raros. E aí, Malaia não tem quase F e V. Em havaiano, nem sonhando que tem esse som. F e V. Em línguas indígenas do Brasil, praticamente impossível achar F e V. Se eu ver como uma palavra em tupi aí, ou em caingangue, que tem F, que é Fá ou Vá, não tem. Mas em malgache tem. Isso mostra que talvez os malgaches tivessem já, pelo tamanho da ilha, né, umas maiores ilhas polinésias, né, acho que só perde ali para, quem sabe, o próprio Bornéu, né, que é enorme, uma agricultura muito avançada já, né, que permite que eles tivessem essa mandíbula agrícola, né. Essa é uma teoria só, a gente não tem certeza absoluta, mas é uma teoria bem legal. Pessoa em malaio é orang, né, onde vem orangutan. Orangutan é a pessoa da selva em malaio, né, que os orangotangos são nativos da Malásia, né, da Indonésia. Então chamam de pessoa da selva. E pessoa em malgache é olona. Orang, olona, pode ser relacionado, né? Realmente é. A estrela é bintang em malaio, bintang em balinês, mas é quintana em malaio. Deve ser relacionado, tem bintang, quintana, né? Tem uma coisa. Mas no geral a diferença, a separação entre as línguas malaio-polinésias, o malgache especificamente já é muito grande. O malgache foi uma evolução muito rápida, muito distante, né? São 1.500 anos separados das outras ilhas, né? Das outras línguas malaio-polinésias. O malgache chegou a ser escrito com uma escrita derivada do árabe, da escrita árabe. Antes da chegada dos europeus, a ilha de Madagascar estava em contato com os povos vindos do Oriente Médio, os árabes, os persas, ali que desciam pelo Oceano Índico, né? O Swahili, que é a língua falada ao norte de Madagascar, no Quênia, na Tanzânia, tinha uma língua escrita também, derivada da língua árabe, que foi desenvolvida depois que os europeus chegaram, a falar a verdade. Foi lá por 1500, 1600, que as escritas tiveram alguma circulação, ou depois com a chegada dos europeus, principalmente a partir do século XIX, né? Com a colonização efetiva da África pelos europeus, a gente tem a substituição das escritas de base arábica pelas escritas de origem europeia, né? Esses textos aí em malgache arábico se tornam relíquias, né? A língua malgache em si, vamos entrar na gramática agora, né? É uma língua muito curiosa. Primeiro que ela é VOS, tá? O que é VOS? Uma língua verbo, objeto, sujeito. O verbo no começo, o objeto do verbo vem depois. O verbo inicial, depois vem o objeto do verbo, e o sujeito vem no final. Então, literalmente é: comprou o homem, comprou a casa, o homem. O homem comprou a casa, tem que falar comprou a casa, o homem. A mulher matou o gato, matou o gato, a mulher. Né? Eu bebi água, bebi água, eu. Então, uma das ordens de palavra, de constituintes, de argumentos em relação ao verbo, mais incomuns do mundo. Acho que menos de 0,2% das línguas do mundo tem uma ordem VOS. VOS, verbo inicial, o sujeito depois e o objeto depois e o sujeito no final. O sintagma nominal é mais normal, assim, é determinante, substantivo, adjetivo. Opcionalmente alguns determinantes como demonstrativos são copiados no final
na frase. Essa aparece no começo e no final também. É uma duplicação do palavras como essa. Você não fala essa casa pequena, você fala essa casa pequena, essa. Aquela cidade grande, aquela. Você repete o aquela. E não tem gênero gramatical e também não tem indicação de plural nos substantivos. Tem plural só nos pronomes, mas no substantivo, no sintagma nominal, você não marca o número singular ou plural, vai ser marcado palavras separadas que indicam quantidade. Aqui a gente vê os pronomes em Malgache, os pronomes pessoais, a primeira parte dos pronomes de primeira pessoa. Você vê que no plural, na primeira pessoa, tem a distinção entre, o que é muito comum nas línguas malaio-polinesias, entre a primeira pessoa exclusiva e inclusiva. A primeira pessoa exclusiva fala, não, são só vocês aí. Primeira pessoa plural inclusiva fala, não, vocês, nós, ou seja, eu aqui, meu grupo aqui, e vocês também. Eu e vocês juntos. Então temos, não, só vocês, só nós. Aliás, o exclusivo é só nós aqui. Só nós e não vocês. E o inclusivo são todo mundo, eu e vocês. Na segunda pessoa, em terceira pessoa, sendo que a pluralidade da terceira pessoa, os pronomes de terceira pessoa não tem sua pluralidade indicada obrigatoriamente. Pode usar o singular, e o singular tem uma aceitação semântica dependendo do contexto como plural. As palavras interrogativas, os pronomes e advérbios interrogativos são inna, que escreve inona, mas fala inna, né? Inna. Malgache é uma língua... A grafia do Malgache, né, baseada nas línguas europeias, ela é mais ou menos singular, dá para ler mais ou menos como se escreve, mas ela tem muitas sílabas que somem. A vogal que é escrito como O, geralmente é pronunciada como U, e o distrôngo OA, AO, e O com acento circunflexo, pronunciados O. Fora isso, não tem grandes mistérios aí. Inna, uma ninna, é o que, Isa, quem, Aisa, é onde. A gente vai ver no final que o advérbio Aisa, que indica onde, ele tem uma conjugação de tempo. Quando você fala no passado onde você mora, no presente onde você mora, é Aisa, né, mas a palavra você mora. No passado, você tem que falar Taisa. O passado de Aisa é Taisa. A palavra onde tem um passado, tem uma conjugação de tempo. Quando, Oviana, né, como a Rona, Fir, quanto, porque na Rona. Sintagma nominal, Ni, Tanana, Rehibe. A cidade grande ou as cidades grandes. Não tem como saber se é singular ou plural. Essa cidade grande fica Iti, Tanana, Lehibe, Iti. O demonstrativo é copiado no final. O Iti é um demonstrativo singular. Para colocar no plural, você tem que colocar Irio. Irio, Tanana, Leibe, Irio. Essas cidades grandes. Aí você distingue o singular do plural só pelo demonstrativo. Cidade é Tanana e Lehibe é grande. Ou cidades e grandes. Também não dá para saber. Na cidade grande, na preposição vem antes do sintagma nominal. Vem no começo, vem antes do substantivo. Então, ao, a minha, em. Ao, a mim, ni. Ni é o artigo definido. Tem artigo definido em Malgache. É raro uma língua não europeia, né? Fora da Europa Ocidental, e o árabe e o hebraico ali no Oriente Médio, é difícil uma língua que tem artigo definido. O Malgache tem artigo definido, é ni. Né? Ao-amin, em, ao-amin nitanana lehibe, é na cidade grande. Avi-amin nio tanana lehibe é daquela cidade grande. Aí tem o io, que é um outro demonstrativo, né? Avi-amin é a partir, equivale a from, saindo, ou vindo da cidade grande. A ordem dos argumentos, como eu falei, é verbo inicial, objeto, depois sujeito. Então, eu compro uma casa, é nividi chano aho. Que na verdade aí está no passado, nividi é o passado de mividi, que é comprar. Eu comprei uma casa, né? Então é comprei casa eu. Missi indica o existencial, o existe, tem, né? O there is. Missi Chano Kelly tem uma casa pequena, ao Antanana Lehibe. Tem uma casa pequena na cidade grande. E a negação verbal é feita com tsi, tsi, antes do verbo. Tsi missi não tem. Tsi missi Chano Kelly, ao Antanana Lehibe. Não tem uma casa pequena na cidade grande. Aqui alguns exemplos de frases transitivas com pronomes aí servindo de sujeito ou objeto, em várias combinações, né? Mahita lehilahiaho,
Eu vejo um homem, de repente vejo homem eu. Mahita lehihahi izi, aí ele vê um homem. O verbo em malgache não varia com pessoa, ele varia só com tempo. Né? Muitos verbos que têm um presente com M fazem um passado trocando esse M inicial pelo N, para fazer o passado. Para fazer o futuro você troca o M inicial pelo H. Tem alguns verbos que não variam. Assim, muito claramente eu tenho que usar outros mecanismos. Ele me vê Mahita ahi izi. Ahi é a forma objeto de arro, que é eu. Ao, aí. Na verdade, o H nem soa nesse caso, é aí, né? Mahita, ai, easy. Easy é ele, ai é a forma me, né? Mahita é ver, Itako easy, né? Aí a gente tem um futuro, na verdade. Itako, eu verei ele, né? Itanao arro, né? Você me vê, você me verá. Hitako anao. Aí essa forma, Hitako, é uma forma do futuro com o ko no final. Esse ko indica que o sujeito é a primeira pessoa. Alguns verbos, né, o ako, que é o pronome malaio-polinésio para eu, acaba sendo incorporado ao verbo. Tem uma série de outros fenômenos aí interessantes. Nahita lehilahi aho, né? Aí eu vi um homem. Então no começo era mahita, eu vejo. Mas aí é nahita, eu vi. O passado do verbo é feito trocando M pelo N. Nahita lehilahi izi, ele viu. Nahita lehilahi yanao, você viu. Um homem, né? Viu homem, você, yanao, yano. Si mahita lehilahi aho, eu não vejo um homem. Namunu li alika nisaka, né? O gato matou o cachorro, ou seja, matou o gato o cachorro. Né? E aí, namono nisaka ni alika. Né? Aí é o cachorro matou o gato. Aqui a gente vê que mesmo nos adjetivos, têm força verbal, os adjetivos são verbos estativos. Ou seja, um adjetivo que indica, por exemplo, grande, pode servir de verbo no sentido de ser grande. Isso é típico das línguas do mundo. As línguas europeias são anormais nesse aspecto. As línguas africanas, asiáticas, indígenas da América geralmente não têm bem adjetivos, têm verbos estativos. Ser grande, ser pequeno, ser claro, ser escuro, ser pesado, ser leve, que podem ser usados nominalmente como adjetivos ou como verbos, já incorporando a noção de ser. Então aí um verbo como servir, por exemplo, manopo, no presente, eu sirvo, você serve, nanopo no passado e hanopo, hanompo no futuro. Mahombi é ser bem sucedido, ter sucesso, né, dar certo. Nahombi é futuro, é passado, aliás, Nahombi deu certo, Nahombi, e Hahombi é futuro, vai dar certo. Orohana é beijar, Norohana, aí não tem um M, tá vendo? Mas mesmo assim o passado é feito com N. E o futuro é feito com H. Vai beijar. Aqui algumas expressões estativas, né? Mihidi ni varavarana. Né? Está fechada a porta. Mihidi está fechado. E ni varavarana é a porta. Nihidi ni varavarana. Estava fechada a porta. E varavarana mihidi dia derribe. Aí a porta fechada é grande. Esse dia é uma forma enfática. Esse dia não tem realmente uma tradução. É uma partícula enfática que às vezes é usado preenchendo o buraco onde ficaria o verbo ser. Ali. Varavarana mihidi, a porta fechada. Aí seria a casa é pequena. Aquele nichano. Que é pequena, a casa. Que ele já é pequena, já é um verbo. Que ele já é um pequeno. Agora, uma casa pequena, ou seja, o sintagma nominal, casa pequena sem verbo, é nichano keli. Nichano keli. E a casa não é grande, né? Por exemplo, se a ni lehibe nichano, a casa não é grande. Tsi lehibe nichano, a casa não é grande. Tsi libe, né? A casa não é pequena, seria tsi keli nichano. Tsi keli nichano. A casa não é pequena. A transitividade às vezes é indicada por uma partícula dentro do verbo que pode ser N para o transitivo e so e S para o intransitivo. Então manokacha, né, é abriu transitivo. No sentido, por exemplo, o menino está abrindo a janela, o menino abre a janela. Manokacha ni varavankeli ilai Zalahari, né?
Você vê que Varavankeli, né, é janela pequena. Janela pequena, aliás, porta pequena, né? Varavarana a gente viu que era porta. Kelly a gente viu que era pequena. Então, olhando aí, já vê que Varavarankeli é uma porta pequena, uma janela. A janela é a porta pequena. Ila Zahalanzahi é um menino. Zazalahi, né? Zazalai. Então abre a janela o menino. Aí o verbo transitivo. Então a gente sabe que manokacha é que alguém está abrindo alguma coisa. Agora, mishokacha é que aquilo está abrindo a si mesma. A janela está abrindo. Michokata ni Varavarankeli. Michokata ni Varavarankeli. Então assim as línguas malaio-polinésias são muito ricas esses infixos verbais que vão indicar transitividade ou até exatamente qual é a função dos argumentos, as palavras que estão circundando o verbo, qual é a função de cada uma delas. Se você trocar o infixo, uma palavra que está no lugar do sujeito, pode virar objeto do verbo, na verdade. Pode ser uma forma passiva. Então ele vai trocando isso. Você pode assistir o vídeo de Malaio. No vídeo de Malaio eu explico mais claramente isso aí, que no Malaio isso é muito mais claro, mas as gramáticas de Malaio são muito melhores aqui. Eu tive que suar que nem um louco aqui para descobrir como é que é a língua malgache, porque tem pouquíssimos trabalhos de malgache. É uma das línguas mais obscuras em termos de material para você achar. As gramáticas são cansativas, mal feitas, é uma porcaria o material de malgache, na verdade. Por exemplo, aqui, Manasa Nitanako Amini Savuniahu. Aqui, o verbo lavar, Manasa, é o verbo normal, o verbo transitivo, indica que a palavra que está depois dele é o objeto dele, a palavra que está depois do objeto é o sujeito. VOS. Agora, se você usar sasako, esse é o verbo lavar, que já troca, porque a palavra que está depois dela indica não o sujeito, mas sim o instrumento. Eu lavo com sabão. Sasako amin savone nitanako. E anasako nitanako nisavone eu lavo a minha mão com sabão, mas daí o instrumento pode vir depois do objeto. Anasako nitanako, eu lavo a minha mão. Mas ali o sabão não é o sabão que está lavando a mão. O sabão é o instrumento, não é o sujeito. Então aí, porque essa forma é a forma chamada a forma relativa do verbo. O verbo em malgache tem a forma ativa, passiva, e o que as gramáticas chamam de forma relativa, ou relacional. Eu chamaria isso de forma aplicativa. Aplicativo é um verbo onde o que poderia ser, o objeto do verbo, na verdade, seria, na verdade, o que aparece como objeto direto de um verbo aplicativo, logicamente, é um complemento adverbial, que devia estar com uma preposição ali, mas não está. Ele está promovido para um objeto direto. Aí, mais ou menos, na verdade, foi o sujeito que foi mexido. Então pode ter uma... É difícil, eu não consegui analisar como isso funciona em malgache, para ser bem sincero. Os exemplos não são... Eu talvez precisasse de alguns meses de análise de malgache para entender isso aí. Mas é mais ou menos isso. Dê uma olhada nos meus vídeos de malaio, de javanês, que eu tenho aqui no canal, que explicam melhor como funciona isso. Esse mecanismo eu consegui entender melhor nessas outras línguas, mais tipicamente malaio-polinésias. E por fim, palavras como aisa, que significa onde, e alguns demonstrativos, até preposições, têm inflexão de tempo, marcam o tempo passado em malgache. Por exemplo, aisa vira taisa, quando você está falando do passado. A palavra onde passa de aisa para taisa quando você está falando do tempo passado. Taisa yano nyanacha namakitene. Onde você aprendeu a ler? E, por exemplo, no presente você fala aisa yano no mpiechaka. Onde você mora? Agora, se você fala onde você morava, taisa yano no nipechaka. Então você vê que o verbo mipechaka mudou para nipechaka no passado, o M muda para N para virar passado, mas o aisa, que é o onde, muda para taisa. Mas aí é uma característica extremamente estranha do malgache, que acho que eu não conheço em outras línguas malaio-polinésias, e nem, na verdade, em nenhuma língua do mundo eu vi um caso onde a palavra onde tem flexão de tempo, ou qualquer flexão. É estranho mesmo. E não esqueçam de deixar um comentário aí embaixo. Vocês podem entrar na mentoria MAPC em idiomas, quem quer aprender idiomas, os grandes idiomas europeus, especialmente inglês, alemão. Eu dou aula de idiomas aqui pelo Telegram, pelo WhatsApp. Vocês podem conhecer meu dicionário temático multilingüe, que está aí
no link embaixo do vídeo, né? Deixe seu like, contribui no canal no Apoia-se ou pelo Pix, e a gente se vê então no próximo vídeo.